Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que as bênçãos do nosso querido irmão e mentor Moacir recaiam sobre todos nós nessa noite de hoje. Sintam-se todos bem-vindos, abraçados por todos nós que fazemos essa casa. Hoje trazemos o nosso querido irmão Fernando Simões, da Fraternidade Espírita Francisco de Assis do Jordão. Ele nos brindará com o tema parentesco corporal e parentesco espiritual. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, para esses ensinamentos, para esse estudo que se desdobrará na noite de hoje. Que o Mestre Jesus possa estar aqui conosco, nos orientando, nos guiando conforme a sua palavra. Que o nosso irmão Fernando, que fará uso da palavra, possa ter a inspiração necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe e nos guarde hoje, agora e sempre. Passo agora a palavra ao nosso querido irmão Fernando. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso amado Mestre permaneça hoje e sempre entre nossos corações. Hoje, com muito prazer, recebi o convite desta casa de conversarmos um pouco a respeito da família, mas precisamente do parentesco corporal e espiritual. Então, assim sendo, vamos ter uma pequena ideia de o que significa uma família espiritualmente falando e materialmente falando, todos já sabem. Mas vamos ver como é que ocorre a situação. Deus criou, do mesmo jeito que ele criou o universo, ele criou todos os espíritos, criou e continua criando, que não parou ainda. Todos são seres imortais, todo espírito é um ser imortal, e em igualdade de condições. E todos nós estamos sujeitos às leis naturais. E são exatamente essas leis naturais que nos fazem ou que determinam o nosso progresso. É a determinação de nós temos em seguir estas leis que vamos progredir espiritualmente para um mundo melhor, para uma situação melhor e até para, se formos permanecer no mesmo planeta, aliviar um pouquinho nossos compromissos. Então, essa progressão espiritual, ela se faz de acordo com o dever cumprido de cada um de nós. Mas como dever cumprido? Se faz necessário hoje que visualizemos uma escola, visualizemos uma escola, o processo escolar. Tá bom. O processo escolar, que é um processo que todo mundo conhece. Não há diferença do mundo espiritual. Muita coisa que nós vamos falar aqui vai fazer nos lembrar do Pai Nosso. Uma frase que diz: assim na terra como no céu. Então vai nos fazer lembrar, vamos prestar atenção. Então, Deus cria o espírito
e dá oportunidade, todos simples e ignorantes, e dá oportunidade deles na primeira encarnação, para que ele cumpra os compromissos que Deus impôs para ele, o determinou. Você vai para a Terra, vai fazer isso assim, assim. Por exemplo, o exemplo é a Terra, mas existem planetas inferiores à Terra. Então você vai para a Terra para poder se degraus. Chegou o momento dele vai encarnar na Terra. Então ele vai começar como a criança está no jardim da infância. Do mesmo jeito. E quando nós adentramos ao jardim da infância, aí então nós vamos nos projetando, a maneira que os anos vão passando, nós vamos fazendo estágio anualmente, em cada ano letivo. No final temos as nossas obrigações, mas o estudo faz parte desta caminhada. Então as nossas obrigações, como crianças, como adolescentes, como adultos, então temos sempre que seguir esse progresso da mesma maneira. E visualizem, para que eu não me torne repetitivo, a escola, o aprendizado escolar. Ocorrem, vejam se tudo não se encaixa, ocorrem sucessivas reencarnações para vivenciar os segmentos sociais. Ora, nós temos que viver diversas etapas da sociedade. Nós vamos permanecer, vamos reencarnando e reencarnando em cada etapa da sociedade. Vamos chamar essas etapas da sociedade das classes sociais, em vez de segmentos. Então, aquele espírito que possivelmente veio não necessariamente, não é regra geral, viu gente? Não é regra geral. Mas é só para que nós possamos entender. Então, aquele espírito que veio numa classe, na base da sociedade, que chamamos normalmente a classe C, e ele desempenha um bom papel, então vamos supor que ele tenha galgado uma ascensão e ele planeje, do seu retorno, a sua reencarnação, participar da classe B, que é uma classe com menos sacrifício, digamos assim. Sacrifício que eu falo da parte material, não espiritual. Porque a parte espiritual vai medir o nosso comportamento naquela classe, naquele segmento social. Então, vai ser observado. Então, nós fazemos isso aí. Depois, se passarmos nesse estágio, se não formos reprovados em nenhuma matéria, então vamos para uma classe mais elevada. Vamos supor a classe A. E o interessante disso tudo, que na classe, estou falando da vida material. Mas como eu disse a vocês, me referi ao Pai Nosso, a divisão, não estou falando das divisões principal, a divisão principal dos segmentos da evolução espiritual também tem 3 classes. Que é a terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Então, como eu falei, que somos nessa natureza, nessa condição, então vamos evoluindo paulatinamente de acordo com as nossas responsabilidades cumpridas. E entre uma encarnação e outra, normalmente, nós permanecemos no mundo espiritual. As crianças dos anos letivos, as pessoas ficam de férias. Só que o espírito não tem férias. Ele não precisa de férias. Então o espírito fica no mundo espiritual, no mundo maior. Por que mundo maior? Porque é um mundo que abrange todos os espíritos. Cada um em sua camada, de acordo com o seu merecimento. Cada um no seu devido lugar. Então,
esse mundo maior, que é o mundo espiritual, entra na branca do espírito. Então ficamos naquele mundo preparando, estudando, para decidirmos qual será a nossa nova etapa evolutiva. Então nós ficamos nessa situação e vamos estudando, aí chega a oportunidade de nós, voltarmos a reencarnar. Mas para isso, nós temos que estabelecer um progresso, nós temos que progredir. Porque, caso contrário, vejamos como fica mais ou menos a situação. O espírito não regride. O espírito não tem condições de regredir. Do mesmo jeito que o aluno na sala de aula, se ele não tiver uma boa nota e não passar de ano, ou ficar reprovado em alguma matéria, ele não vai descer para uma classe anterior. Ele permanece na mesma classe. Assim é no mundo espiritual. Então nós permanecemos naquela classe. Aí nos é dada a oportunidade de reencarnarmos. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos juntar as obrigações não cumpridas na encarnação anterior com as novas que nos são permitidas, porque a partir da segunda encarnação, da segunda reencarnação, aí é o espírito que escolhe as provas. Deus só permite. É isso que você quer? É. Então faça. Vá. Mas o cara veio aqui e não faz. Volte. No Evangelho está escrito que o fardo é leve e o jugo é suave. É porque quando nós cometemos uma discrepância qualquer nas nossas obrigações, o julgamento é: não fez, não, volte e faça. É assim que funciona. Então, por isso que Jesus disse essa frase, que o fardo era leve e o jugo é suave. Assim sendo, essas colocações contribuem, mas sem falar só no que é ruim, porque o que é ruim nós já conhecemos, é o que nós estamos aqui. Que é retornar e cumprir nossa obrigação. Que isso fez o quê? Por que estamos no planeta Terra? Porque nós não concluímos as nossas tarefas anteriores. E chegamos agora com muito mais dificuldade. Por quê? Porque estamos juntando, como eu disse antes, as tarefas não realizadas com as tarefas que nós assumimos a responsabilidade de realizar. Isso leva séculos, anos a fio. Séculos em nossa contagem material. Então, até que a pessoa chegue, às vezes tem espírito que passa 200, 300 anos para reencarnar. Então, isso é exatamente estudando e se preparando. Diante das dificuldades e sendo analisada todas as possibilidades de suas falhas para que ele não volte a falhar. Mas e se falhou, Fernando, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o motivo pelo qual você falhou vai servir de experiência para você não falhar novamente. Então nada se perde, tudo se aproveita. Mesmo nas falhas. E é aí que vem o progresso, seguindo-se as leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Em termos de moralidade, quem tem dúvida quanto à moral de Jesus? Quem está louco achar que Jesus não tinha moral nisso ou naquilo? Então Jesus, quando aqui esteve exatamente para deixar o exemplo, nos ensinar. Eu falei anteriormente da nossa preparação para uma nova encarnação que pode levar 200, 300, 400 anos. Aí pode ser que até alguém de vocês aqui presente, algum de nós aqui, ache que isso é um absurdo. O cara se preparar 200, 300, 400, 500 anos para voltar e fazer aquela atividade.
Acho que isso está errado. É um direito que qualquer um tem de duvidar. Mas para que fique um pouquinho na memória de cada um, se nós nos debruçarmos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Cristo, que vai completar 2000 anos que ele nos deixou, nós estamos seguindo-o? Não me respondam. Isso é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer a si próprio. É a sua consciência, é a sua determinação naquilo que faz, que vai te dizer se você foi, vai ou não cumprir a sua função. Só em termos de esclarecimentos, estamos numa época que está se pregando que estamos em plena fase de ascensão do planeta Terra. Que ele vai passar de provas e expiações para a regeneração. Certo? Mas tem um detalhe. O planeta Terra, quando regenerado, só vai reencarnar aqueles espíritos que pertencem a esta classe de regenerados. Não vai ter espírito lá com provas e expiações. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, se nós queremos ou objetivamos um dia retornar ao planeta Terra, façamos o nosso dever de casa aqui e agora. É esta oportunidade que nós temos a obrigação de compreender que temos que fazer, temos que pôr em prática os ensinamentos do Cristo. Tem um detalhe bem simples que nós podemos observar no dia a dia, um dos ensinamentos dele, dentre outros: amai-vos uns aos outros. Gente, nós fazemos isso de sã consciência? Também não respondam. Respondam cada um para si. Eu amo o próximo como a mim mesmo? Ou vou puxar a brasa para minha sardinha assar primeiro do que a dele? Prestemos bem atenção nisso. Em toda e qualquer situação. Vejam como se diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu puxo a brasa para minha sardinha assar, tá certo? Eu estou me amando, porque eu estou com fome, eu quero assar minha sardinha. E o meu irmão que está aqui do lado? Não é você, não. É o cara lá. Certo? E o irmão que está do lado? Como é que fica? Vai ficar esperando que eu me alimente, enquanto depois, aí vai assar a sardinha dele para poder ele vir a se alimentar. Isso é justiça? O justo seria botar a brasa, as duas sardinhas no mesmo fogo, na mesma brasa, para que o braseiro preparasse as duas ao mesmo tempo. Isso seria o ideal. Mas, vamos mais para frente, porque estamos falando sobre parentela. Nós sabemos que na vida material, vejam só, uma grande diferença que existe, comprovadamente. Deus criou o universo e nós, até para construirmos uma casa, nós precisamos do pedreiro, do ajudante de pedreiro, do cara que vai mexer a massa, do cara que vai carregar o tijolo, de tudo isso. Deus criou o universo todo sozinho. Se alguém tem uma pequena curiosidade de tentar descobrir qual o poder divino, como é grande, observem, materialmente falando, a irrigação, os caminhos que o sangue percorre dentro de um corpo humano. Veja aqueles filetezinhos, por bem fininhos que sejam, e nada dá errado.
Quando dá, a gente se apaga, né? Mas nada dá errado. É a grande verdade. Então, na humanidade, nós precisamos tanto um dos outros, que até para gerar um terceiro ser, tem que haver a junção de dois seres. Cada um com uma parte da sua contribuição. Cada um com a parcela de contribuição. Cada um somando os dois com a mesma responsabilidade. Normalmente, quem casou na igreja, tem um anunciado que o padre diz que vai deixar pai e mãe para se juntar a uma outra pessoa e os dois formarem um só corpo. Até aí está tudo certo. Mas eu ainda volto a interrogar, para que nós respondamos para nós mesmos. É isso que acontece na nossa vida como seres humanos? O que mais acontece é que alguém, sempre está tentando ultrapassar. Gente, isso não é uma batalha. Isso não é uma guerra. A vida não é guerra. Nós nos juntamos para vencermos as dificuldades. Porque até quando se faz algum motivo de greve, então juntos seremos fortes. E por que nós não nos juntamos ao nosso companheiro, aos nossos filhos, para formarmos um feixe de varas e fica mais difícil de romper, de quebrar? É isso que faz. Então, a obrigação de cada um de nós é formarmos uma família. É para isso que nós estamos aqui. Então, essa formação tem que haver a junção para aparecer um terceiro. Isso aí ocorre quando nós produzimos o feto. Até então, o feto que vai nascer. Então, os dois se juntaram e produziram o feto. Mas aí vem a preocupação, ou deveria vir. Qual é o espírito que vai encarnar aqui agora? Quem é? Porque nenhum de nós lembra disso. Mas por incrível que pareça, nós aceitamos compartilhar na educação deste terceiro ser membro da família. Nós aceitamos no mundo espiritual que viríamos para aqui. Não importa se a mulher ou o homem veio primeiro, um veio depois, não importa. Vieram ao mesmo tempo, também não importa. O que importa é que eles têm que criar uma afinidade através dessa junção para proliferarem a sua família e educarem os seus descendentes. É essa a obrigação de toda a família. É por isso que eu costumo dizer que a família é a melhor escola de prática de amor. Porque se nós não aprendemos a amarmos-nos familiarmente, materialmente falando, nós não estaremos capazes de amarmos-nos espiritualmente. E pasmem uma coisa interessante. Quando fiz a colocação que aqui precisa de uma pessoa para juntar uma mulher e formarem uma família, e antes eu falei que Deus continua criando espíritos, a família é formada pelo pai, pela mãe, e por um filho está formada a família, né? Formou a família, um filho, 2, 3, 4, quantos quiserem. Então formou-se a família, é isso aí, certo? E a capacidade que criou todos nós que estamos aqui, será que somos também uma família? Espiritualmente, todos nós somos familiares. É por isso, esta é uma das razões que os laços familiares não se desfazem no mundo maior. Agora, gente, não entendamos que é papai, mamãe e filhinho, não. Todos nós aqui, todos nós, independente de qualquer de qualquer profissão, de qualquer corpo, independente de tudo, somos espíritos irmãos, todos nós. Tanto é aquele que foi gerado pelo mesmo pai e pela mesma mãe,
quanto aquele presidiário que é o maior, o mais perigoso. É nosso irmão. Somos todos irmãos. Aquele que está padecendo no hospital com a doença praticamente incurável, também é nosso irmão e merece o nosso carinho, merece o nosso amor, todos eles. Mas, Fernando, como é que eu vou? Alguém podia perguntar, como é que eu vou amar um assaltante de periculosidade exorbitante, que só fez o mal? Gente, isso não nos cabe. Você não pode ir lá abraçá-lo, beijá-lo, então ele olha para sua casa. Mas o que é que custa? Pelo menos uma frase pedindo ao Pai que oriente aquela pessoa que está no caminho, por nós entendido como caminho errado. Então não custa nada. É um irmão nosso que está desviado da sua tarefa. E nós temos que ajudarmos-nos mutuamente, independente de religião, cor e raça. Somos todos irmãos. Todos. Os exemplos vocês podem perceber se vocês se dedicarem à leitura do livro que Kardec publicou, Céu e Inferno. Os depoimentos que aconteciam, que se faziam necessários para aquela época, dos espíritos felizes e dos espíritos sofredores, dos espíritos orgulhosos. São vários exemplos. Precisava aquilo. Vamos encontrar, que hoje não precisamos mais e não encontraremos, comunicações de espírito com uma semana depois de falecido. Ou menos. Ou menos. Temos exemplo. Hoje, de vez em quando, a gente encontra esse tipo de comunicação. E eu vou aí dizer a vocês quem é este super médium que descobre que uma pessoa, naquele momento, sofreu um acidente, ou que faleceu, ou que acertou na loteria. Quem é esse super médium que descobre isso? A mãe. Simplesmente uma mãe. Ela pode não ter certeza da intuição que recebeu, mas tudo o que acontece com o filho, esse grandioso médium, recebe a informação. Quantas de vocês, mães, já não passaram por uma experiência semelhante a essa que eu estou falando? Está acontecendo alguma coisa com meu filho. Isso de imediato. Só que devido aos caminhos religiosos, algumas pessoas não entendem. Porque é necessário que entendamos que todos nós somos médiuns. Todos nós, indistintamente, todos nós somos médiuns. Então, essa comunicação dos espíritos se dá através da intuição. Não é preciso estar psicografando. Não é preciso estar falando sobre a vida de uma pessoa que nós não conhecemos, que é a psicofonia. Não é preciso isso, não. A intuição. E daqui a pouco eu vou demonstrar um pouquinho sobre a intuição. Onde encarnar? É a primeira dificuldade que é encontrada. Então, depois de ser feita uma análise, certo? Pelos mentores superiores, e aí diga-se de passagem, não é Deus que faz essa análise, não, né? Tem a sua equipe alguém para fazer isso. Então, depois que desencarnarmos, então, onde vamos reencarnar? Qual será o meu destino? Esta possível mini família, vamos chamar assim, porque é a família material, a família espiritual é essa aqui toda, é a família geral.
a mini família é aquela família que está nos nossos lares. Então, onde vai acontecer? Vai se juntar as responsabilidades da mãe, a responsabilidade do pai, juntamente com as necessidades do filho e suas necessidades. Então a mãe e o pai entram num acordo que vão para tal canto, assim, 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 vão descer, desculpem a expressão, vão renascer, vão incorporar e posteriormente virá um novo ser, fruto deles, que eles vão ter que encaminhar, ensinar os primeiros passos na vida e orientar nessa evolução, nessa caminhada evolutiva. Então é nossa função. Onde encarnar? É exatamente nesse período de preparação que nós passamos lá, é que de acordo com nossos merecimentos, nós vamos descobrir aonde encarnar. E os laços de família, como eu disse anteriormente. A família universal é a família espiritual. Todos nós somos irmãos. Volto a insistir nisso, porque essa é a função que nós temos que gravar. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não é só aqui dentro não, viu? Porque todo mundo é capaz de ser bonzinho e de dizer, eu te amo, meu irmão, boa noite, meu querido. Está dentro do Moacir. Flávio é um cara que eu adoro, é espetacular, eu amo Flávio, é fácil. Eu quero ver você dizer que ama aquele cara que bateu no seu carro quando você estava parado. É aí que está o X da história. É aí que está o X da história. E normalmente somos tratados com ignorância. E tem um detalhe, eu posso falar de cadeira cativa que uma certa ocasião, o camarada foi e bateu no carro. Sem o carro de qualquer pessoa. O cara veio atrás, pô, no seu carro. Aí você disse, isso aí, rapaz, machucou. Esse rapaz, meu carro é novo, pai, bati. Eu ia pensar assim, fica tranquilo aí. Me deixa o número do seu telefone? Eu entrei em contato. Não precisa não. Eu não quero o número do seu telefone, não. Anote o meu. Quando você resolver fazer o conserto do meu carro, você me liga. Quem é que faz isso? Não anota o telefone do culpado que bateu em você. Não anota. Por quê? Porque o prejuízo é meu. Fui eu que tive o prejuízo. E quem deve ser atendido, quem deve ser livrado do prejuízo? Eu. Quem vai receber o dinheiro? Eu. Eu para tudo. Definamos o egoísmo. Ninguém quer saber, se aquele cara que bateu no seu carro, mesmo portando um carro novo, se ele estava correndo para um hospital para ir ser atendido ou se ia visitar algum parente que estivesse lá. Quem é que vai se preocupar com isso, meus irmãos? Quem é que vai? Essa lição eu aprendi uma certa ocasião na prática. Eu não conheço patavina de saúde física. Na área de medicina eu sou um zero à esquerda. Não entendo de nada. Então, há alguns anos atrás, eu estava infartado. E não sabia. Como eu era atleta e jogava futebol, quem joga futebol sabe disso, a gente sente aquela dorzinha aqui no peito, aí aqui chamado vulgarmente de, isso é encausado. E eu pensava que era isso, aquela dorzinha no peito. Isso foi 3 vezes numa semana só, gente. Estou falando isso que é para vocês terem piedade de mim, não, é só para chegar a um ponto. Certo? Eu estou aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu fui
para o hospital. Ao chegar no hospital, difícil de encontrar ali na Ilha do Leite, o estacionamento, nas proximidades do hospital, eu comecei por ali, nada. Aí, quando eu vi assim uma brechinha, abri a porta do carro assim, para dar uma olhada, aí vi uma brechinha, eu vou saindo para ir para lá. Quando eu vou saindo para ir para lá, vem um outro carro e pão na minha frente, bate no meu carro. O rapaz desceu do carro e saiu andando por ali. Era a lição que eu precisava. Tudo que acontece conosco é uma lição, viu, gente? Não é só comigo, é com qualquer um aqui. Hoje foi uma, né? É conosco que acontece isso. O cara bateu no meu carro, abriu a porta, travou o carro dele, encostou na brechinha aqui, eu ia estacionar, encostou lá, travou o carro e pum, estou no hospital. Ali no Albert Sabin. Olhei assim e disse, meu Deus do céu. Deus que abençoe esse cidadão, que ele deve estar com algum problema. Aí foi embora. Quando eu voltei, quando eu cheguei lá, eu descobri que estava infartado. Aí me fizeram início os tratamentos, coitado, papai, liguei para meus filhos. Meu filho falou, teu carro está onde, pai? Eu disse, está ali. Aí, quando cheguei, pai, então esse cartão de visita está no para-brisa do teu carro. Aí eu disse, tá, me dá. Foi o cara que bateu no meu carro, deixa eu pagar o farol. Já tem gente boa? Eu digo, tem. Aí eu olhei o telefone, pelo prefixo daquela época, eu descobri que era de Boa Viagem. Aí eu liguei para lá. Era o filho do cidadão. Meu pai bateu no seu carro, ele me disse, tudo bem. Você me desculpe, mas a ação dele não foi correta, mas ele tinha um motivo superior para ir para lá, para agir da maneira que agiu. Foi, então não tem problema. Eu disse, não, mas eu vou lhe dizer o motivo. É que minha mãe estava na UTI, já nos últimos instantes de vida. Ele foi chamado para resolver alguma coisa lá, eu não sei. Agora, eu ainda digo, deixa para lá. Eu estava sentindo uma dor no peito, ia me preocupar com uma porcaria de um farol. E eu deixei para lá, rapaz, passa aqui que eu vou pagar seu farol. Lá não pisei. Comprei o farol e botei no carro. Então, é isso que nós, normalmente, nós temos que analisar. E isso me serviu de lição. Me serviu de lição em várias oportunidades. Voltando à família, vejamos que espíritos estranhos. Como é que pode existir espíritos estranhos? É fácil. É muito fácil. Materialmente, o cara encarnou no Brasil. Certo? Encarnou no Brasil. E aquele outro espírito, e na sua trajetória espiritual, ele estava na Rússia. Encarnou lá. No Brasil, este espiritual teve uma série de reencarnações para poder ser promovido para um país ou para um planeta mais elevado. O mesmo aconteceu lá. Quantas pessoas estão até no nosso bairro, na nossa rua, tem pessoas que nós não conhecemos. Tem pessoas que moram num edifício e quando se encontram no elevador, ele baixa a cabeça. Não tem a coragem nem de olhar para frente e dizer um bom dia. Ou por acaso eu estou mentindo? O que é que custa um bom dia? Desejar um bom dia à pessoa. Acho que não deve custar nada. Eu acho. Bom, então essas pessoas que se isolam no seu mundo, e não importa os problemas que tenham, temos que lembrar o seguinte: se eu estou passando fome, a culpa não é daquele ali, não.
culpa pode ser minha. Porque eu assumi essa responsabilidade. Eu tenho que ir à frente. Não vou me vingar do mundo inteiro porque estou passando fome. Então, espíritos estranhos são exatamente esses espíritos que tiveram encarnações em locais diferentes, totalmente diferenciados. Do mesmo modo, vem afinidade, simpatia e antipatia entre os espíritos. Várias histórias, vocês são conhecedores, eu também sou, daquele amor à primeira vista, né? A gente está num determinado local, encontra uma jovem, olha para ela, olha para a gente, isso, aquele fluxo ali, coisa e tal, e acontece uma formação da família, coisa e tal, sei lá. Então é o amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, gente, é amor do primeiro reencontro. Porque este amor já existia em outras reencarnações. E os dois voltaram, um lá numa família A, outro na família Z, A e Z. Foi exatamente para se reencontrarem. Porque eles tiveram sucesso na encarnação anterior e assumiram o compromisso de dar continuidade nessa relação. Então essa afinidade é intuitiva. É a intuição. É o mundo espiritual agindo sobre as duas pessoas. Os guias espirituais aproximando seres que devem se unir, devem estar juntos. Para lembrar vocês ainda desse pequeno detalhe, eu retorno ao Evangelho. Em Mateus capítulo 12, versículo 48 e 50. Alguém chega para Jesus quando ele está numa casa, numa residência, num local, está pregando para uma turba, multidão ali. Aí chega alguém e diz: Jesus, opa, tua mãe e teu irmão estão aí fora. E ele continua simplesmente como eu estou aqui com vocês, conversando. Não que seja Jesus, eu estou batendo papo. Jesus orientava. Aí continuou a conversa. Mas aí, durante esse intervalo, ele foi interpelado. Ei, cara, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Eu disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui. Gente, isso é um procedimento de humildade infinito. A mãe dele e o irmão estavam lá fora. Os irmãos, aliás, estavam lá fora. E ele continuou com a obrigação. Por que nós vamos interromper um diálogo, um tratamento médico, uma construção de um edifício, paralisar aquilo que nós estamos fazendo, a nossa obrigação, para ir atendermos uma outra pessoa pelo simples fato de ser mãe ou irmão? Porque se eu tenho que atender irmão, gente, eu tenho que atender vocês. Vocês são meus irmãos. Eu tenho um compromisso com vocês que estão aqui. Os outros podem me esperar depois, tem que compreender. E se tiverem que adentrar o recinto, que adentrem em silêncio, para não perturbar o andamento da comunicação. É isso que normalmente nós vemos, não é? Que doido que alguém diga é. Sabe o que acontece? Vai na emergência hospitalar. Observa, não vai levar, não estou desejando que vá levar alguém da família, não. Vai observar. Chega uma pessoa lá, às 7 horas da manhã, com um parente que recebeu um tratamento, um acidente. Um problema de saúde qualquer. Aí daqui a pouco, às 7h30, 8 horas, chega uma outra pessoa e
ultrapassa a vez dele de ser atendido, e o que é que ele faz? O que é que ele não? O que é que nós fazemos? Se não tiver, nós fomos aos extremos, certo? Se não tiver segurança, a gente quebra o atendente de pau. Vai para a ignorância, para a pancadaria, por baixa o nível social. Aí depois, ou antes de você quebrar o pau, você... E se o problema dele for mais emergente do que o meu? Do que o do meu parente? Daí vocês podem entender agora, em cima dessa colocação que eu fiz materialmente, o que Jesus quis dizer quem são meus pais e minhas mães. Minha mãe e meus pais são vocês. Só aquele que chegou primeiro no hospital não seguia a ordem de chegada, não. É a situação de saúde de cada um. A pessoa está, mas ele está bonzinho, está perfeito, não estou vendo nem um pingo de sangue. Sim, mas você sabe o que está ocorrendo ali dentro daquela massa corporal? Que foi dado prioridade a ele? Você procurou saber? Não. Eu quero saber que eu cheguei primeiro, tem que ser entendido primeiro. Está vendo como está difícil? Como é difícil a gente colocar em prática esse ensinamento de Jesus? Não é verdade? Então, esta é a informação que eu tenho de quem são meu pai e meus irmãos. Nós não podemos, de nenhuma maneira, depois dito isto, nós não podemos, de nenhuma maneira, generalizar nossas atitudes. Por que não podemos? Não existe uma regra geral para nossas atitudes. Não existe. Por quê? Porque o fato é que gera as ações. Quantas vezes nós tomamos uma ação errada, indevidamente, e somos tomados pelo impulso? Quantas vezes? Ou será que eu não estou vendo, somente eu estou vendo isso? É só fazer uma análise, um retrospecto nas nossas atividades do dia a dia. Nós tomamos diversas atitudes que a gente não pode nem explicar. Uma atitudezinha tola, bem fácil, bem comum, que eu me recordo. Me recordei agora. Você sai de casa, eu saí de casa, como eu saí hoje, eu saí de casa, eu estou brincando aqui, eu passei um tormento hoje. Eu não queria falar, não quero falar, esclarecer isso não, porque senão vai o tempo todo. Só já apavorado, passei mais de uma hora dentro do carro para chegar aqui. Bom, aí você sai de casa, seu objetivo é aquele ali na frente, aquela porta ali. Aquela porta não, está transparente? É? Sim, aquele aí. Não. Bom, você tem o objetivo e nesse sentido aí, aqui na frente, seguir isso aqui até a parede, pronto. Aí quando você pega e sai de casa, que vai, aí você chega aqui, aí tem uma bifurcação. Aí você olha a bifurcação, para lá, para a parede e para ali. Fazer assim que foi mais fácil. Aí você, em vez de seguir isso aqui, automaticamente você sai, desce aqui, desce a rampinha, vai por ali, bate um papo lá, então, para poder chegar lá na frente. Quantas vezes você, no meio do caminho, parou e se olhou para si, para dentro de você? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Se não aconteceu com vocês, me desculpe eu citar esse exemplo, porque comigo aconteceu várias vezes. Está vendo? Não, ainda bem que tem correligionários. Então, realmente ocorre isso. Mas por que será?
A burrice tua, muito obrigado por ter me comparado com um animal tão decente. Carregou até Jesus nas costas. Muito obrigado, eu até agradeço. Aí, quem sabe qual é o caminho que Deus nos permite caminhar? O que o nosso anjo de guarda está fazendo ao nosso lado? O quê? Eu sei lá o que é que vai acontecer aqui, se eu vou levar um escorregão, se eu vou topar, se eu vou fazer... E resolvi pelo lado de cá, porque eu não sei, porque eu não vivenciei esse fato. Eu vivenciei o outro fato, de caminhar por lá. Por isso que eu disse a vocês, o fato é que gera as ações ou as atitudes. É o fato em si. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Agora, eu citei esse exemplo porque foi o primeiro que me ocorreu, mas tem uma infinidade de exemplos que nós tomamos atitudes inesperadas e até certo ponto incontroláveis, que a gente não tem noção do que está fazendo. Quando eu disse a vocês, no início da nossa conversa, que todos nós somos médios, olha a gente recebendo a orientação do anjo de guarda. Tá? Nós vamos... Dá falta 10 minutinhos, Aí, não, falta 5, né? 5 só. 10? Falta 5, porque 5 é para você. Certo. 45. Bom, uma história de ajuda que nós podemos encontrar exatamente nessa situação. É outro exemplo. É outro exemplo. Nós saímos de casa para ir a um trabalho, a um compromisso qualquer. Vamos falar de trabalho não, que eu já não trabalho mais. Então, a gente vai para um determinado compromisso. No meio do caminho, acontece um acidente de trânsito. Uma moto, um carro bate do outro, qualquer coisa. E a vítima ficou estendida no chão. Daí a pouco surge uma pessoa, que não necessariamente tem que ser nós, e vai lá ajudar aquela pessoa. Vai lá, pega e levanta a pessoa, coisa e tal, não mexe, mas chama a ambulância, vai prestar algum tipo de ajuda. Isso é uma necessidade que quando você faz, às vezes você nem lembra da importância que foi essa atitude. Agora, quando nós temos consciência disso que nós estamos conversando aqui hoje, e não faz, aí eu vou contar a minha história. Eu fui a um congresso espírita lá no Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo. Tinha muita vontade de conhecer aquele estado pelo nome dele. Aí eu fui, teve esse congresso, eu fui. E num dos dias, num determinado dia, como dos outros aconteceram, já foi, se não me falha a memória, foi no domingo, já quando nós estávamos, ia se encerrar o congresso à tarde. Que é exatamente, que a última palavra era de Divaldo. A última palestra seria de Divaldo. Aí nós, ali, todo mundo contente, satisfeito com o andamento do convite, eu bem alegre, bastante alegre. Eu tive o prazer de abraçar Sueli Caldas Schubert, daquele evento, e naquele dia, aí tudo bem, comprei um livro dela, ela vamos embora. Aí veio a hora do almoço. Isso aconteceu às 10 horas da manhã, no intervalo, entre uma palestra e outra. Aí eu fui lá, comprei o livro, abracei, voltei. Vamos almoçar, vamos. Aí juntou aquela turminha, aquele grupinho que fomos juntos daqui de Pernambuco, e saímos em direção ao restaurante.
Eu não posso esquecer desse fato de jeito nenhum. Aí almoçamos, brincamos e voltamos na maior gargalhada, satisfação, alegria generalizada. E quando viemos passando pela rua, nós íamos passando por esta rua, que ali na frente, à direita, ficava a entrada do local do evento. Quando chegamos aqui, assim, mais ou menos a uns 200 metros de distância, local do evento, eu visualizei que tinha uma pessoa sentada no chão. Aí, por um intuito normal, vinha uma senhora ao meu lado, eu troquei de lugar com ela e fui para o lugar dela e continuamos. Ao passar em frente a esse cidadão, ele estirou as duas mãos para mim. Eu fiz o que todo mundo faz. Pois, cara. Me afastei e fui embora, como se ele tivesse... Pré-julguei e condenei logo. Julguei e condenei. Ele está bêbado. Aí me afastei, não maltratei, mas me afastei e fui embora. Dado alguns passos, alguém me puxa a orelha e me manda olhar para trás. Esse alguém me puxa a orelha, vocês vão entender agora. Não foi material, não. Viu? Aí eu viram aqui, ouvi isso. Quando eu olhei para trás, vinha um cidadão atrás de mim. Quando ele tirou a mão, o cara deu a mão. Aí ele levantou e disse, muito obrigado. Eu sou deficiente físico, só queria me levantar. Gente, vocês não imaginam. Eu quando ouço, estou falando aqui, ainda hoje, já repeti essa história uma infinidade de vezes. Mas quando eu relembro nela, chega, me arrepio, mas não é de medo, não é de revolta comigo mesmo. Eu me castiguei, eu me esculhambei, eu me ofendi. Isso tudo caladinho, sabe, para ninguém perceber, senão ia me chamar de doido. Porque a oportunidade foi dada a mim, para que eu tivesse uma grama de evolução, e eu deixei passar. Na próxima eu não deixo. Só que já faz aproximadamente mais de 10 anos, e não veio a próxima. Até agora. Gente, vocês não... Talvez alguns saibam, outros talvez nem imaginem o drama que eu senti, como eu me ofendi em não ter dado a mão àquele cidadão. Que a minha primeira obrigação era verificar, não julgar e atender a sua situação. Se ele tivesse bêbado, o que é que tem levantar um bêbado? Não é uma necessidade? Se o cara está tão embriagado que não consegue se pôr de pé, o que é que custa nós o ajudarmos? Por que esse preconceito? Eu me senti como se fosse o pior dos seres humanos. Mas eu quero... Bom, já estou terminando. Mas eu quero fazer um convite a vocês. E, por favor, aceitem. Diante de tudo que foi colocado hoje, diante das conclusões, daquilo que ouvimos, espero que minhas palavras possam despertar algum interesse por parte de vocês que ouviram, não aqui, lá fora, do muro para lá. Do muro externo para lá, no mundo geral. Certo? Espero que todos nós ouvimos falar que estamos esperando surgir o homem novo que existe dentro de nós. Todos vocês sabem disso. E hoje vocês tiveram parte da informação, através de minhas palavras, o que se deve fazer para liberar esse homem novo
que existe dentro de nós. Esclarecendo só o detalhe. O homem novo, o homem a quem eu me refiro, ele não tem sexo. É o ser humano. O homem novo, a mulher nova, que existe o ser humano novo dentro de nós, vamos liberá-los. Vamos deixar que ele haja. Vamos permitir que o que a gente fez de errado não tem conserto. Não tem conserto. Se a gente não fez até agora, comece a fazer hoje. O pior de não fazer nada, não fazer o mal, o pior de fazer o mal é nem fazer o mal e nem fazer o bem, ficar na inércia. Então façamos o bem a nosso próximo, nós próprios. Permitamos o surgimento do homem novo. Dito isto, um forte abraço que eu trago para todos vocês, daqueles que formam a Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Muito obrigado pela atenção. Vou sair daqui mais engrandecido do que eu sou e menos merecedor de tanta atenção que vocês me dedicaram. Que a paz e o amor de nosso amado Mestre fixe residência em nossos corações.